palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9. Para, fica ligado assim. Agora. Eu sem óculos, mas não estou ficando meio sério, não. Mas com óculos. Sumiu já. Mas você clareou aí? Você deixou clarinho? Deixei. Tá bom. Estou ficando meio escuro assim. Gosto de coisa escura. Gosto de coisa clara. E Deus é luz, amém? Não, estou brincando só para dar uma quebrada aqui no clima, como pensa. 1 Crônicas 4, versículo número 9. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos preparar a mensagem de 2 horas hoje, ó. Virar vigília aqui, né? Dá certo, pega rápido. Em nome de Jesus. Vou tentar. Amém? Quem encontrou diz amém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. Vou esperar os irmãos encontrarem. Quem está folheando a Bíblia ainda? Encontrou não, Esther? Ajudei, Vara. Esther encontrar aí. Quero que todo mundo acompanhe, até as crianças. Criança que sabe ler já traz Bíblia, tá? Criança que sabe ler, traz. Não dá um celular para a criança que sabe ler, não, dá uma Bíblia para ela. Quer dar um presente de aniversário? Dá uma Bíblia para ela ler a Bíblia. Amém? Para minha filha estuda. O tempo que você ficar no celular, você pode ler a Bíblia. É assim que o pai e a mãe ensinam o caminho. Amém? Todo encontrou? Todo mundo encontrou? Vamos ler todo mundo junto? Vamos estar um calor que tá. Calma, vai ter um ar-condicionado. Daqui um ano e meio, vai ter um ar, você tem que passar pela prova da glória a Deus, irmão. Onde der um ar aqui, aí todo mundo tá. Nossa, pastor, está frio demais. Era melhor quando não tinha um ar. Como é que vai entender o povo? Né? 1 Crônicas 4, 9. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E foi Jabes. Quem? Como é que é o nome do rapaz? Jabes. Mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Tome seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós temos uma história. Quem aqui já ouviu falar de Jabes na Bíblia? Uma Fabrício já ouviu? O que mais? Uma Fran nunca ouviu falar de Jabes? Sabe nem quem é, nem quem foi. Jabes é da tribo de Judá. Qual a tribo que ele é? Judá. Preste muita atenção aqui, irmãos. Quero dar a sua atenção. Aqui, o escritor é Esdras. Amém? O escritor é Esdras. E ele vai escrever sobre as descendências de Judá, ou a genealogia. É um nome difícil, mas vai dar certo. Genealogia do povo de Judá. E olha que interessante. Se você ler do versículo de número 1 até o versículo número 8, ele vai estar falando das descendências. Aí olha que interessante. O que me chamou a atenção desse texto? Ele está falando da descendência. Olha aqui, o que é descendência? Gerou isso, depois gerou X, depois gerou Y. Você entendeu? Só para você entender, versículo 1. Pérez, os filhos de Judá, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Ur, Sobal. Tem alguma irmã grávida aqui? Tem alguém que está grávida? Ou está pretendendo ter mais filhos? Ampliar as tendas? Não? Porque eu ia dar umas sugestões aqui de uns nomes. Tem uns nomes tão bonitos aqui, irmão. Você podia dar para o seu filho, para sua filha. É um nome bonito. Então aqui, ó. Aí vai ter as gerações, a descendência. Só que no versículo de número 9, Esdras para. Ele parou e falou de Jabes. E depois que ele fala de Jabes, que é só o versículo número 9 e número 10, ele volta a genealogia de novo.
O que fez o autor desse texto parar, de repente para e fala sobre Jabes, fala sobre o seu testemunho e volta a dizer novamente da genealogia? Não é estranho isso? Você está lendo um texto, do nada aquele texto fala de um homem, fala do testemunho daquele homem, fala da vida daquele homem, depois volta de novo. Isso me chamou a atenção. O nome Jabes significa aquele que traz dor, ou aquele que traz sofrimento, ou causador de dores. Olha que nome sofrido, olha que nome triste. E não sei se vocês sabem disso, o judeu, ele tinha prioridade com o nome. Para o judeu, olha para você entender, crianças, fiquem atentos aqui, tá? Tem crianças conversando aí. Eu fico bem perdido quando a criança começa a conversar, você acredita? A mensagem não flui. Presta atenção aqui. Os judeus, cada nome que ele dava para os seus filhos simbolizava duas coisas. Primeira coisa, o judeu dava um nome semelhante àquilo que ele estava passando, ou o nome que ele daria para o seu filho ou para a sua filha seria um nome profético, pensando lá na frente. Ou era o momento que ele estava vivendo, ele colocava o nome do filho ou da filha, ou era um nome que ele queria que o filho fosse quando ele crescesse lá na frente, pensando no futuro dele. Amém? Não é igual a nós. A gente vê um filme famoso, um jogador famoso, dá nome. Olha, um jogador top, eu quero dar um nome do meu filho para esse jogador aqui. Eu quero esse artista aqui, esse cara aqui, eu quero colocar o nome do meu filho, o nome da minha filha. Não é assim que a gente pensa? A nossa cultura não é assim? Mas para o judeu, cada nome era profético, cada nome simbolizava a vida que ele estava vivendo. É só você ler o nome Moisés. O que significa o nome Moisés? Tirado das águas. E Moisés foi o quê? Ele foi tirado das águas. Vou chamar o nome desse menino Moisés, porque ele foi tirado das águas. Cada nome tem um significado. Por exemplo, primeiro filho, estou dando uns exemplos para você entender. Primeiro filho de Moisés, Gerson, significa forasteiro ou estrangeiro. Aí Moisés colocou: forasteiro eu fui quando saí do Egito para o deserto. Deu o primeiro nome. Segundo, Eliezer, Deus é minha ajuda. Quer dizer, no momento que eu estava com dificuldade, Deus me ajudou. Percebeu que o nome dos filhos era na circunstância que ele estava vivendo? Assim também foi com Jabes. Por que a mãe de Jabes deu o nome para ele de Jabes? Por quê? Olha o versículo 10, versículo 9. E foi Jabes mais ilustre dos seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha aqui para mim. No primeiro século não tinha ultrassom, não sabia qual era o sexo do menino, não sabia quando a mãe ia gerar. A mãe estava com a barriga grande, a barriga crescendo, falou assim: está grávida. Olha o tamanho da barriga dela. Ou está comendo demais, né? Uma coisa ou outra. Aí não vinha o período menstrual, essa mulher está grávida. Não tinha remédio, não tinha ultrassom, não tinha exame, não tinha médico especialista, era parteira que tinha naquele tempo. Então naquele tempo não sabia o sexo do menino ou da menina, não sabia se era homem ou se era mulher. Então a mãe de Jabes, não é citado o nome dela, mas a Bíblia diz que ela teve dificuldade no parto. Provavelmente essa mulher quase morreu no parto. Hoje não, hoje tem a tecnologia, hoje já mostra qual o sexo do menino, a mulher já, as irmãs, né, que já teve filho. Quem é mãe? Levanta a mão, quem é mãe? Aí já faz o pré-natal. Qual é a primeira coisa quando a mulher tem um filho? O que ela pensa? Se for menino, vou dar nome tal. Se for menina, vou dar nome tal. Aí tem as sugestões dos parentes, sugestão dos amigos. Não é isso que a gente pensa no nome? É verdade, né, que eu estou pregando aqui? A gente fica ansioso qual vai ser o sexo da criança, para dar o nome da criança, não é isso? Pensando sobre isso. E naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo hoje tem médico, hoje você faz ultrassom, hoje você sabe até o dia que você vai ganhar um neném. Sabe ou não sabe? Sabe até o dia. Naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo não tinha essa estrutura, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então provavelmente quando ela começou a gerar, a bolsa ela estourou para gerar Jabes, que seria o nome Jabes, aquela mulher sentiu dor demais. Aí eu imagino a parteira, com aquela dificuldade
aquela mulher quase morreu, a Bíblia diz que ela teve dores no parto. O parto foi sofrido. Aí a parteira falou assim: qual vai ser o nome do menino? Aquela expectativa. Ela pensou: é menino ou menina? Ela falou assim: é menino. Qual vai ser o nome? Ela falou assim: o nome vai ser Jabes. E Jabes, a tradução, é aquele que causa dor, ou aquele que causa sofrimento. Aí provavelmente a parteira falou assim: mas não tem um nome melhor? Você vai chamar o seu filho de dor, você vai chamar o seu filho de sofrimento. Que nome difícil. Como que ele vai crescer com esse nome? Mas naquele momento ela deu um nome por aquilo que ela estava passando. Existe um momento da nossa vida que a gente está passando por dor, por dificuldade, a gente amaldiçoa até o dia que a gente nasce. Olha aí, ó. A gente amaldiçoa o dia que a gente nasceu, a gente não dá atenção para Deus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela conseguiu dar a luz, ela conseguiu vencer. Mas uma coisa eu digo para você: Jabes vai crescer, Jabes vai dar fruto, Jabes vai prosperar, Jabes vai ser alguém na mão do Senhor. Aí Jabes cresce. Imagina aquele menino na escola. Quem aqui sobrevive a uma escola, sobrevive a qualquer coisa, né? Imagina a escola, imagina o bullying daquele menino. Imagina na classe: João, Pedro, Ana, Jabes. Aí os meninos vão dizer: aí ó, vai o homem das dores, vai o homem do sofrimento, vai o homem que causa dor nas pessoas. Imagina Jabes na escola. Imagina Jabes nascendo, como é que você imagina? Imagina Jabes dentro de um contexto aonde os judeus davam prioridade no nome, onde o nome era algo importante. Em algum momento do texto que eu li, Jabes foi no cartório dar o nome. Estou pregando para mim hoje, né? Porque eu não sei nem quem também deu esse nome para mim. Me identifiquei com Jabes aqui. Falei: rapaz, Jabes é eu. Não é para rir não. Mas tem gente que já está rindo. Não é para rir, é sério. Eu não fui no cartório mudar o nome. Eu não fui lá fazer os protocolos. Hoje, vamos lá, igreja. Hoje, atualização. Se eu não gosto do meu nome, eu posso no cartório trocar? Hoje, vamos lá. Está sendo gravado, mas Deus sabe. Se nasce um menino, não, eu quero ter nome de menina. E hoje tá, não sabe, né? O menino pode trocar o nome para a menina? Pode trocar? Pode. Hoje nós devemos ensinar o nosso filho, tá? Por isso que eu falei: dá uma Bíblia para ele entender a lei, para ele entender o mandamento, para amanhã ou depois ele não entrar nessa onda do liberalismo. Está tudo liberado hoje. Se quiser ser menina, você pode ser. Você faz troca de sexo, faz tudo. Não é assim, tá? O negócio está bagunçado. Essa geração nossa, só Deus na causa. O pecado está escancarado e a gente está aplaudindo, está achando bom. Então Jabes, de repente ele parou, mas Jabes vai crescer. Jabes vai ser alguém segundo o coração de Deus. E ali diz aqui, olha o versículo 9, lado A: e foi Jabes mais, cadê a igreja? Está comigo ou estou sozinho? E foi Jabes mais o quê? Mais o quê? O que é ilustre? O que é lá? Iluminado? Será que é isso? Ilustre é alguém respeitado, é alguém honrado, é alguém que será provavelmente até um líder pela sua honra, pelo seu caráter que foi construído. Olha o texto, olha o que o autor vai dizer na característica de Jabes. E Jabes foi o mais ilustre, o mais notável, o mais respeitado, o mais honrado entre seus irmãos. E olha que era muito irmão, era uma descendência da tribo de Judá, nomes importantes. Jabes, Deus está falando assim: Jabes, tu serás notável. Você que nasceu, você que está sofrendo, você que acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, Deus vai mudar a página da tua história hoje. Deus vai mudar a tua vida hoje. Deus vai transformar a tua dor em alegria hoje. Eu creio nisso. Quem toma posse dessa palavra aqui nessa noite? Todo sofrimento vai transformar em alegria. Aquele que era improvável, aquele que era chamado de dor, de sofrimento, foi o homem mais notável, foi o homem mais ilustre entre seus irmãos. É alguém de caráter,
Isso demonstra que Jabes tinha temor de Deus. Isso demonstra que Jabes tinha o caráter de Deus. Isso demonstra que Jabes era um homem de oração, era um homem que tinha comunhão, era um homem que tinha relacionamento com Deus. Pastor, como o senhor sabe tudo isso? Um texto tão pequeno. O autor nos mostra isso. Vou dizer isso para você. Ele era mais ilustre entre seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, como nós já lemos, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha o versículo 10, só o lado lá. Porque Jabes, cadê a igreja? Leia o 10, lado lá. Porque Jabes invocou o quê? Invocou Deus de Israel. Olha aqui para mim. Jabes não vai ficar pequeno a vida dele, ele vai crescer. Só que quando a criança cresce, ou ela cresce do lado bom, ou ela cresce do lado do mal. Eu não sei como, mas Jabes ouviu falar de Deus, ouviu sobre as leis de Deus. Provavelmente Jabes foi um culto como este. Jabes estava incomodado. Imagina a vida daquele homem. Imagina o bullying que fazia com aquele homem. Imagina a sociedade em volta de Jabes. Imagina a mãe de Jabes. Jabes provavelmente tinha uma dor no coração. Jabes estava passando por dor, porque pensou ele: como a minha mãe, sangue do meu sangue, me deu um nome de tão sofrimento, me deu um nome tão injusto. Não foi culpa minha. Às vezes o que você está passando hoje não é culpa sua. Às vezes os seus antepassados pecaram. Às vezes o seu pai pecou. Às vezes a sua mãe olha para você e fala assim: vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: você vai ser igual ao seu pai. E meu pai bebia, meu pai era drogado, meu pai prostituía, meu pai fazia tudo errado. E falava assim, projetava em mim: você será igual ao seu pai, você será igual. Seu pai é cara do pai. Olha aqui para você entender que Jabes nos ensina que ele não aceitou o que projetou na vida dele. Jabes não aceitou o que falaram dele: você vai ser um homem de sofrimento. Sua mãe te deu um nome de sofrimento, você vai sofrer, você vai passar sua luta, você vai passar sua dificuldade. Nunca você será um homem honrado, nunca você será um homem de Deus. É isso que o inimigo aponta para nós, porque o diabo sabe que quando Jabes conhecesse a verdade ia libertar ele, a verdade ia estruturar aquele homem, e ele ia ser um homem tão grande, tão abençoado, que Deus andaria com ele. Não aceite o que as pessoas apontam e dizem para você ou para os seus filhos, porque às vezes as pessoas olham para o seu filho e falam: vai ser igual a mãe, vai ser igual a vovó, vai ser igual a Didi, que a vovó bebe, fuma, prostitui, vai tudo errado. Não aceite o que as pessoas apontam para você, nem para os seus filhos. Fala: meu filho vai ser uma bênção em nome de Jesus, meu filho é abençoado em nome de Jesus. Olha esse menino maravilhoso, esse menino é o capeta, esse menino. Esse menino quebra tudo, esse menino faz tudo errado. Meu filho é abençoado em nome de Jesus. Quem guarda meu filho é o Senhor. Fale coisas boas para o seu filho. Fale coisas boas para as pessoas que estão em sua volta. E olha que interessante. Jabes invocou o Deus de Israel. Olha que interessante. O que é invocar o Deus de Israel? Jabes clamou, Jabes chamou, Jabes, ele tinha uma vida ativa na presença do Senhor. Sabe o que é invocar o nome do Senhor? É Jabes olhar para a situação que ele está passando e Jabes reconhecer que só Deus poderia mudar a tua história. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a gente acha que nós mesmos podemos mudar a nossa vida. Aconteceu um problema, eu vou lá e resolvo. Aconteceu uma dificuldade, eu vou lá e faço, eu resolvo lá. Comigo é assim. Tem coisas que a gente vai passar que Deus vai testar a gente. Tem coisa que a gente vai passar e Deus vai falar assim: vamos ver se Ele resolve, ou vamos ver se Ele vai me invocar, vamos ver se Ele vai me chamar, vamos ver se Ele vai precisar de ajuda. Porque tem gente que é tão orgulhoso que ele quer fazer do jeito dele. Aí esse orgulhoso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que é isso, pastor? Jabes reconheceu que a dor, o sofrimento, o que ele estava passando, só Deus poderia mudar a tua história.
Só Deus poderia resolver o seu problema. Ele reconheceu isso. E quando a gente reconhece isso, Deus entra em ação. Quando a gente ora a Deus, pedindo a Deus, Deus resolve. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Deus, Ele abençoa o nosso pedido ou o nosso desejo? Pegou agora? Deus abençoa o nosso pedido ou o nosso desejo? No final eu vou falar. Não precisa nem de eu falar, você vai entender. Mas foi uma pergunta boa, não foi? Pensei aqui agora. Estava ali no esboço. Olha que interessante. Então Jabes invoca o nome do Senhor. Sabe o que é invocar? Senhor, eu estou na sua dependência. Faz de mim o que o Senhor quiser. Faça a tua vontade. Aí o texto vai dizer assim: porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, olha aqui, 5 coisas que Jabes pediu para Deus. Quantas coisas eu falei? 5 coisas Jabes pediu para Deus. Primeira coisa, vamos acompanhar aqui. Se me abençoares muitíssimo. É isso que está na sua Bíblia? Tem alguma Bíblia diferente aí? Se Deus o quê? Qual foi a primeira coisa que Jabes pediu? Vamos, igreja. Você tem, pela quantidade de pessoas aqui, dá para ser mais alto. Qual foi a primeira coisa que Jabes pediu a Deus? Se me abençoares muitíssimo ou grandemente. Está anotando isso aí, irmão? Tem um papelzinho, uma caneta? Tudo aqui é revelado, tudo aqui é muito profundo que nós vamos dizer. Irmãos, quando eu vou trazer uma mensagem, eu não trago mensagem de qualquer jeito, não. Eu poderia ser muito raso aqui. Poderia dar exemplo nenhum, mas eu oro, pesquiso, eu oro, Senhor, dá revelação disso aqui. Senhor, tem mais coisa aqui, tem mais coisa para lapidar aqui, não quero coisa rasa, eu quero profundo. Para ser profundo eu tenho que mergulhar. Para mergulhar eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar. Quem for subir esse altar aqui, pelo amor de Deus, traz coisa revelada, ora, busca, lê a Bíblia 10, 15 vezes, medita nela. Tem uma pessoa que veio ministrar aqui, que fez assim, só por curiosidade, quantos dias você preparou a mensagem? Eu fiquei uma semana. Glória a Deus. Aí tem gente que prepara 1 hora, não, já preguei. Aí chega que não sai nada, porque não se aprofundou, não buscou o conhecimento de Deus, acha que ele é autossuficiente. Não, você depende de Deus. Sabe o que eu olhei para Deus hoje nessa tarde? Senhor, quando eu for pregar, eu dependo da tua presença. Eu não quero pregar e o Senhor não estiver comigo. Isso já nos vai entender também. Qual foi a primeira coisa que ele pediu? Que Deus o abençoasse. O que é abençoar? Já me estava pedindo aqui, eu quero estar na sua dependência. E bênção vai além disso, sim ou não? Ser abençoado é estar na dependência de Deus. Ser abençoado é receber os favores de Deus, mesmo que nós não merecemos, mas é pela graça de Deus. Senhor, eu quero ser abençoado, então assim, eu estou disposto a receber o seu favor, o favor imerecido. Qual o favor imerecido de Deus? Qual o nome que chama? Favor imerecido, significa o quê? Graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas Jesus me amou e derramou a graça sobre mim. Amém? Favor imerecido. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ser direcionado por Deus. Olha que interessante. Eu quero que aquilo que eu tenho ser abençoado. Olha aqui, preste atenção. Anota isso aqui. Ser abençoado é Deus multiplicar aquilo que você já tem, ou aquilo que você colocar a mão, Deus multiplicar, ou aquilo que você plantar, o Senhor multiplicar na sua vida. Eu quero fazer isso com base bíblica. Base bíblica. Gênesis. Eu quero que você abra aí. Gênesis 26, versículo número 3. Vai lá no início. Gênesis 26, 3. Quem está entendendo aí nessa noite que Deus está falando? Vinte e seis, 3. Amém? Gênesis é um livro mais difícil de achar. É o mais difícil de achar, Gênesis. 26, 3. Amém? Todo mundo encontrou?
Olha o que diz aqui: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoar. Quem falou isso aí? Quem falou isso aí? Peregrina nessa terra, ande nessa terra, fique nessa terra, fique aqui, porque eu te abençoo. Então, ser abençoado exige algo de Deus. O que exige? Obediência. Para ser abençoado por Deus, Deus pede algo de nós: seja obediente. A Bíblia diz que Isaac não queria ficar na terra de Gerar, Isaac queria ir para outra terra. Deus apareceu para ele e falou assim: ó, fica nessa terra, porque se você ficar aqui, eu te abençoarei. É eu que estou dizendo, é Deus que está falando, não é o homem. E Deus não mente, Deus não pode mentir, Deus só fala a verdade. Eu te abençoarei, Isaac. Olha o versículo 12, vamos pular para o 12. Leia aqui: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha o 13: e engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Quando Deus abençoa, Deus não abençoa de qualquer jeito. Quando você pede a bênção de Deus, quando você obedece a Deus, aquilo que você planta, Deus multiplica. Aquilo que sai da sua mão, Deus faz prosperar. Então, quem que já nos pediu: Senhor, eu quero ser abençoado de forma grande. Deus não abençoa de forma pequena, Deus abençoa de forma grande. Ele plantou e Deus fez o quê? Multiplicou. Porque quem estava dando a bênção? Quem estava dando a bênção? Deus. Olha aqui, aproveitar que você está em Gênesis 39, 2. Eu gosto quase Bíblia. Anota esse versículo, tá, irmão? É importante. Depois você lê na sua casa e estuda. Gênesis 39, já está em Gênesis, vai com 39 aí. Acorda, irmão. Tem irmão que está dormindo, acorda. Não quero ancião nenhum dormindo aqui, não. Criança nenhum dormindo. Nem irmão não está dormindo. Está acordado? Não está bom. Se dormir, vai ser filmado. Eu, Franco, você manda lá. Se dormir, manda o print. Amém? Glória a Deus. Gênesis 39. Olha o versículo número 2. E o Senhor estava com quem? O Senhor estava com quem? Com José. E foi varão próspero. Mas José não estava preso? José não estava na casa de Potifar? José estava longe do pai, da mãe, da família? Mas o que era o diferencial? Deus estava com ele. E ele foi próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Mas não estava em lugar que adorava outros deuses? Não estava em lugar invasivo? Não estava em lugar apropriado para José pecar? Não estava contrário? Mas José se permanecia fiel ao Senhor. Olha o versículo 4. José achou graça a seus olhos, e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha o versículo 5 para você glorificar o nome do Senhor. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor, quem foi? O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Por quê? Porque quem é o dono da bênção é o Senhor. Quem abençoa é o Senhor. Quem prospera é o Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que abençoa, é Ele que multiplica, Ele que prospera, Ele que faz você estar de pé todos os dias. É o Senhor, é o dono da bênção, é Ele. Abaixo de andará, bacandará. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olha aqui, igreja. Quem é maior? Aquele que abençoa ou aquele que recebe a bênção? Pela quantidade de pessoas dá para ser mais forte. Quem abençoa ou quem recebe a bênção? Quem é maior? Quem? Quem abençoa é maior do que quem recebe a bênção. Quem abençoou José? Quem abençoou José? Quem abençoou Isaac? Quem abençoou Abraão? Quem abençoou Jabes?
O Senhor. Quem te abençoa? É o Senhor. É o Senhor que te abençoa. É Ele que te abençoa. É Ele que te abençoa. É Ele que multiplica aquilo que você tem e aquilo que você não tem. E aquilo que ainda você vai ter. É o Senhor. Vamos voltar para o texto? Eu gosto de referência bíblica. Isso dá alegria para o nosso coração. Só para ilustrar mesmo. Olha aqui, segundo item. E meus termos amplificados. Tem alguma Bíblia que está com uma tradução diferente? Tem outra Bíblia que diz assim: que Deus alargaria o seu território. Tem alguma Bíblia diferente aí? A minha está escrito assim, ó, o lado B, né? E Deus, se o Senhor me abençoasse, muitíssimo. Segunda coisa que Ele pediu: e meus termos amplificados. Tem alguma tradução diferente? Meus termos amplificados. O que Jabes estava pedindo aqui? Ou alargaria o meu território. Jabes está pedindo a Deus uma oportunidade. Guarda isso aí. Jabes está pedindo a Deus o quê? Uma oportunidade. Quem aqui nunca pediu uma chance para Deus? Quem aqui nunca pediu uma oportunidade para Deus? E às vezes Deus dá a oportunidade e você joga fora. Ou tem oportunidade que passa na sua frente e você não dá valor. Você negligencia. O que é negligenciar? Não dá atenção, não dá crédito. Não estou nem aí. Quantas das vezes Deus nos dá oportunidade? Deus quer alargar as nossas tendas. Deus quer amplificar. O que é amplificar? Deus quer aumentar. Outros historiadores vão dizer que Jabes estava pedindo uma amplitude dos seus conhecimentos. Senhor, amplia os meus conhecimentos. Amplia aquilo que eu já conheço. Para que aquilo que o Senhor me entregar, a bênção que o Senhor me entregar, eu estiver pronto e preparado para receber do céu. Eu posso falar uma revelação acerca desse versículo aqui? Uma revelação. Jabes estava dizendo assim: se ainda eu tenho crédito com o Senhor, se ainda tenho algo, se ainda tenho uma conta bancária no céu, tem irmão que acredita nisso. Se eu ainda tenho algo para pedir do céu, amplia as minhas bênçãos espirituais. Eu estou pronto para receber aquilo que o Senhor tem para entregar para mim nessa noite. Eu estou preparado. Porque tem bênção que se Deus dá, a gente destrói ela. Porque a gente não está preparado para receber. A gente não tem estrutura para receber. A gente não tem bagagem para receber o que vai ser um fardo pesado. E aquilo que era para ser bênção se torna o quê? Fala, igreja, aquilo que era para ser bênção se torna o quê? Maldição. Já está dizendo aqui: não me deixa limitado pelas circunstâncias que eu estou passando. Porque já sofreu coisas negativas. Já está dizendo assim: Senhor, não deixe eu ser limitado. Eu quero dar um exemplo acerca disso. Quando Abraão estava na tenda, a visão dele era pequena. Aí Deus falou assim: Abraão, na época era Abraão, né? Eu estou falando Abraão já, profetizando. Abraão, sai da tenda. Quer dizer, amplia a sua visão. Porque aquilo que eu tenho para você não é pequeno, é coisa grande. É coisa grande que eu tenho para você. Você está pensando pequeno, mas que eu tenho para você, você não sabe nem contar as estrelas do céu. Porque a bênção que eu tenho para você é grande. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para coisa grande, não para coisa pequena. Deus tem que ampliar os nossos conhecimentos. E outros historiadores aqui vai dizer que Jabes pediu amplitude do seu território. E naquele tempo era dividido. Jabes não tinha muita coisa. Lembra que teve os irmãos que veio antes dele? Naquele tempo, somente o primogênito tinha direito às terras. Não sei se você sabe sobre isso. Naquele tempo, a pregação de Zelofeade, das filhas de Zelofeade, que falou sobre isso. Então eu vou simplificar aqui para você entender. Naquele tempo, só o homem, o primogênito mais velho, tinha direito à herança. Ele substituía quando o pai faltava, o filho mais velho pegava a herança. E depois ele contribuía da forma que ele quisesse com os irmãos. Mas ele ia colocar o destino dele em prática, né? Então Jabes, espiritualmente falando, Jabes não tinha nada. Mas Jabes falou assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, amplia também aquilo que o Senhor me abençoar. Amplia a minha bênção, multiplica a minha bênção, esteja grande a minha bênção, aumenta os meus conhecimentos e o meu território. Olha que interessante. Jabes, em nenhum momento ele vai ser soberbo. Em nenhum momento ele vai orar só por ele. Ele vai orar para a vida espiritual dele, para Deus libertar ele. Se você for entender isso aqui,
A oração de Jabes, ele estava pedindo libertação para Deus. Ele está pedindo para que a dor que ele sentia, ele não sentisse mais, ele fosse liberto por Deus. Ele está pedindo uma libertação entre as linhas que estão escritas aqui. É uma revelação de Deus aqui. Ele diz: amplifica os meus termos. Eu quero estar disposto a perdoar. Eu quero estar disposto a ter mais conhecimento do Senhor. E quanto mais conhecimento Deus dá, mais Ele cobra. Toma cuidado com o que você pedir, tá? Tiago diz: não recebeis e pedir mal. E tem irmão que pede tanta bênção, depois não consegue administrar. Pede também sabedoria para administrar. Pede também conhecimento para aquilo que Deus colocar na tua mão, você não venha estragar, você venha abençoar e multiplicar. Porque nós somos criados para duas coisas. Duas coisas a gente foi criado: para abençoar e para multiplicar as bênçãos do Senhor. Amém? Terceira coisa, qual é a primeira coisa que Jabes pediu? Vamos recapitular aqui. Primeira coisa: abençoar grandemente, muitíssimo. Segunda coisa: termos amplificados, ou seja, aumenta a minha capacidade, aumenta aquilo que eu já tenho. Terceira coisa que ele vai pedir: e a tua mão for, vamos lá, gente, a tua mão for comigo. Outra coisa aqui sobre amplificar os termos: quando Deus te faz crescer, Ele aumenta você, Ele amplia o que você já tem. Se prepara. Se prepara para ser perseguido. Se prepara para receber pedrada. Se prepara para falar mal de você. Sabe por quê? Quero dar um exemplo da Bíblia bem disso aí. Quando Davi estava só cuidando da ovelha, estava tudo bem. Olha a referência que Deus está dando aqui. Enquanto Davi estava só cuidando da ovelha, estava tudo certo. Ele não tinha reconhecimento, ele estava no anonimato. Jabes estava no anonimato, Jabes estava quietinho lá, enquanto isso o diabo não queria nada com ele. Mas quando Davi começa a se destacar, quando Davi começa a crescer, quando Davi começa a prosperar, até o rei que ajudava ele, que era amigo dele, queria matar ele, queria arrancar a cabeça dele. Jogou até uma lança para acertar, mas errou, porque Deus guardou ele. Quando mais você cresce, mais pessoas vão tentar te derrubar. Quanto mais você cresce, tem como crescer sendo pequeno? Para crescer, você será notório, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver a glória de Deus. Todo mundo vai ver o que Deus fez na sua vida. E vai tentar, te dar uma rasteira. Cuidado, crescer dói, crescer machuca. Quer crescer? Se prepara para a dor, para a perseguição, para o sofrimento. Irmão, tem que ensinar você. Tem que estar pedindo crescimento, né? Espiritual, quer ser cheio do Espírito Santo. Prepara, que vai vir uma palavra. Ninguém lança pedra no árvore que dá fruto. Terceira coisa: que a mão do Senhor esteja com ele. Ele pede força de Deus, ele pede estrutura de Deus, mas o mais importante, ele pediu a presença de Deus. Alguém sabe o que significa a mão do Senhor? O que significa a mão do Senhor? Poder e força do Senhor. A mão do Senhor. Olha o que ele diz: e a tua mão for comigo, Senhor. Se a tua presença não for comigo, eu não vou conseguir ter estrutura para suportar tudo isso que o Senhor está me entregando. Porque tem gente que quer a bênção de Deus, tem gente que quer prosperidade, mas Deus deu tudo isso, não quer mais buscar Deus. É verdade, não é? Deus dá um casamento, a pessoa chega com nada aqui. Deus dá casamento, Deus dá a casa, Deus dá estrutura, Deus dá uma empresa, Deus dá um trabalho, Deus dá uma família. Depois não quer saber mais de Deus, porque só queria a bênção, mas não queria o dom da bênção. Já está falando assim: Senhor, aquilo que o Senhor me der, aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou administrar, e eu quero a sua mão comigo. Quer dizer, eu quero a sua presença comigo, porque de nada adianta ser abençoado, ser uma bênção, o Senhor multiplicar aquilo que eu tenho e a tua presença não for comigo. De nada vai adiantar. Lembra que Deus falou: Moisés, vai um anjo aí na frente. Mas você, anjo não, eu quero a sua presença. Se a sua presença não for comigo, eu não arredo o pé deste lugar. Ele bateu o pé e falou assim: anjo é muito bom, mas eu quero a sua presença, eu quero a sua glória comigo. Olha aqui, depois você anote 2 Crônicas 20, versículo 6, vai dizer assim: e disse: Senhor, Deus de nossos pais,
Porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu não é o Deus que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Olha o que ele está dizendo mais uma vez para você entender. E na tua mão há força e potência, ou seja, há poder, e ninguém há quem possa resistir. Então a sua mão, quer dizer, o seu poder, a sua presença, a sua autoridade vai comigo na frente. Ele está pedindo ao Senhor: Senhor, vai comigo na minha frente. Senhor, vai comigo me guardando. Senhor, vai comigo me protegendo. Vai me dando poder, vai me dando vitória, vai me abençoando, Senhor. É isso que eu quero. É isso que me chama a atenção na oração de Jabes. Ele não queria ir sozinho, ele queria que Deus fosse com ele. Olha o quarto item que ele vai pedir aqui: e fizeres, em meus termos amplificados. Aí depois ele vai pedir: a tua mão foi comigo. E outro item que ele vai pedir: e fizeres de que o mal não seja aflito. O que significa isso, pastor? Ele vai pedir que o Senhor me guarde e me livra do mal. Quantos aqui já pediram essa oração? O Senhor me guarda, o Senhor me livra do mal. Ele está pedindo proteção na parte espiritual. Ele está pedindo proteção nas coisas visíveis e nas coisas invisíveis. Ele está pedindo a proteção contra o mal, porque ele está dizendo: Senhor, o Senhor vai me abençoar, eu vou ser notável, eu vou ser alguém importante, eu vou ser alguém que todos vão olhar para mim e vão me ver. Só que eu quero a proteção espiritual. Quem é que lembra que Jesus nos ensinou a orar? Quem é que lembra da oração do Pai Nosso? Não tem oração do Pai Nosso? Todo mundo lembra do esporte salteado? O finalzinho da oração, o que é que Jesus fala? Ele fala o quê? Não nos deixe cair em tentação, mas, cadê os irmãos da igreja? Vamos lá, não nos deixe, fala aqui todo mundo. Mas livra-me do mal. Foi a oração que Jesus nos ensinou. No final da oração, Jesus falou assim: pede ao Pai proteção espiritual. Pede ao Pai que Ele venha te guardar e te livrar do mal. Quer dizer, o que pode nos impedir de chegar até Deus? Pecado. Quando nós pedimos: me livra do mal, me livra da tentação, o que já está pedindo? Deus, não deixe eu pecar contra ti, não deixe eu ser ingrato, não deixe que o sofrimento me abale, não deixe meu passado voltar sobre a minha mente, porque tem gente que está sendo abençoado por Deus, tem gente que está lá no topo, está lá em cima, mas começa a lembrar do passado, começa a lembrar da dor, começa a lembrar do sofrimento, começa a lembrar dos traumas, e o diabo está doidinho para dar uma rasteira para você cair. Quanto mais altura, maior a queda. Quanto mais alto Deus te colocar, mais o diabo vai querer que você caia. E quanto mais alto, mais difícil é de levantar. Mais difícil é de levantar. E tem pessoas que caíram, mas para levantar é difícil. Para levantar é só o Senhor na sua vida. Amém? Então aqui ele está dizendo: Senhor, existe aflição. Preste atenção aqui. Existem aflições e lutas que a gente mesmo, com as nossas mãos, a gente mesmo cai sobre elas. A gente mesmo causa o sofrimento da gente, você acredita? Por quê, pastor? Por falta de sabedoria, por falta de conhecer a Deus. A gente mesmo causa o problema. Era para você só chegar lá e abençoar o irmão, chegar lá e abençoar o irmão. Era só para você chegar na empresa, trabalhar bonitinho, bater o ponto. Chega lá, você briga com o irmão, você xinga o irmão, você está preso. Era para você passar por uma vez e ficar caladinho. Você falou um monte de coisa, vai preso. Era para você chegar na pessoa da sua esposa: ô meu amor, como é que foi o seu dia hoje? Falar de forma educada, falar de forma carinhosa. Aí você é rude, você fala um monte de besteira, você perde a bênção. Era só do filho chegar na mãe e pedir bênção e obedecer a mãe e o pai, e no final o filho perdeu a bênção que a mãe já tinha comprado o presente, já estava guardado, já estava bonitinho. Como foi desobediente, perdeu a bênção. Tem coisa que a nossa mão vai impedir a gente de chegar até o Senhor, porque a gente fala demais. A gente põe a mão não é onde não é para
vapor. A gente fala o que não é para falar. A gente não consegue guardar a língua. Tem aflição, dificuldade que a gente nem passa. Porque a gente tem a boca desse tamanho e o ouvido desse tamanhozinho. Sempre é para ter o ouvido desse tamanho e a boca desse tamanhozinho. É melhor ouvir do que falar. Porque aquele que ouve entende mais o que está sendo falado. Amém? Última coisa que ele vai pedir aqui. Antes de eu passar para o último item, ele vai dizer assim: Salmo 121:7. Anota aí. Salmo 121:7. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Quem nos guarda? Quem nos guarda? Quem nos livra do mal? Salmo 127 vai dizer: se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Quem que guarda? Quem que guarda? O que adianta trabalhar dia e noite, trabalhar muito e ganhar pouco, não ter a bênção, não ter a prosperidade de Deus? Não adianta nada. 2 Tessalonicenses 3:3. Você anota. Mas fiel é o Senhor. Fiel é quem? O Senhor. E Ele os fortalecerá e guardará do maligno. Quem te guarda do maligno? Quem te guarda do mal? Quem te livra da tentação? O Senhor. É o Senhor que nos guarda. E a última coisa, ele vai pedir para que a dor e o sofrimento dele não atrapalhe ele de crescer na presença do Senhor. Que a dor que você está passando, que o sofrimento que você está passando hoje, venha ser a força que você precisa do Senhor para te sustentar, para você olhar aonde você estava e você olhar para onde você chegou. Você olhar para trás onde eu estava, aonde o Senhor me colocou hoje. Como está a sua vida hoje? Está melhor ou está pior? Como foi a sua pregação ontem? O de hoje está sendo melhor do que o de ontem? Você está evoluindo na presença do Senhor. Você está se transformando na presença do Senhor. O que você foi ontem tem que ser melhor hoje. O que você fez de errado ontem tem que fazer certo hoje. Amém, igreja? Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Aquilo que você era ontem, você tem que ser melhor hoje. A pessoa que você tratou mal ontem, trate ela bem hoje. A pessoa que te amaldiçoou ontem, abençoe ela hoje. Que nessa noite você venha sair daqui com o pensamento que a oração de Jabes foi divisor de águas sobre a vida dele. Jabes entendeu que o problema, a dificuldade que ele tinha, só o Senhor poderia resolver. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que é a resposta. Deus responde o pedido ou o desejo? Desejo ou pedido? Bora. Desejo ou pedido? Vamos lá? A resposta está no último versículo. E fizeres do mal, que não seja feito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha. O que lhe tinha? O que Deus concede? O que Deus responde? Vamos lá. Pedi, falou desejo. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, batei, é abrir-se-vos-á. Pedi. Por que pedido? E quando você pede, você está falando assim: Senhor, o meu pedido, só o Senhor pode resolver. O meu pedido, o meu clamor, a minha petição, só o Senhor é aquele que pode resolver os meus problemas, aquele que pode resolver as minhas dificuldades. Não tem ninguém, é só o Senhor. O Senhor é a minha última esperança. O Senhor é aquele que pode fazer. Desejo. Aí você tem que pedir o gênio da lâmpada. Lembra do gênio da lâmpada? É desejo. Você tem 3 desejos. Só brincando, tá, irmãos? Mas Deus responde o nosso pedido. E para Deus responder, Ele olha o nosso coração. Se o nosso coração estiver voltado para Ele, Ele responde. Ele concede. O que é conceder? O que é conceder? Realizar. O que é conceder? Realizar. Deus realiza. Eu quero um bônus. Você quer um bônus aqui? Quer algo a mais? Quer algo a mais? Um bônus? Vamos lá. Deus escuta a oração de todo mundo. Sabia que Deus escuta a oração de todo mundo?
até as orações ruins, ele escuta tudo, mas ele não consegue algumas orações, ele não realiza algumas coisas. Ele só vai realizar se aquilo que você pedir vai glorificar e exaltar o nome dele. Pastor, mas a Bíblia diz que antes da gente falar, antes da gente chorar, Deus já sabe. Não tem um versículo da Bíblia que fala? Antes mesmo de pedir, o Senhor já sabe aquilo que você pediu. Mas quem é o pai que não quer ouvir a voz do filho? Às vezes você está na mão, vamos dar um exemplo rápido para a gente finalizar aqui. Você está no mercado. Quem é mãe que levanta a mão? Quem é mãe e pai que levanta a mão? Mãe e pai. Você está no mercado. Aí sabe que o senhor gosta de um docinho, gosta de uma bolachinha, gosta de um esquinho. Você já sabe que quando chegar no mercado, o que seu filho vai pedir? Vai pedir doce, vai pedir skinny, vai pedir balinha, é ou não é? As mães que estão me ouvindo aqui. Gerando um trenzinho. Você sabe ou não sabe? Eu já sei que quando pisar naquele lugar, meu filho vai querer isso. Mas quando você chega lá, seu filho fica calado. É ruim? Você já sabia, mas ele não fala nada. É ruim ou é bom? Seja verdadeiro. É ruim ou é bom? Mas quando você chega lá, mãe, pai, eu quero isso. Mãe, pai, eu quero tal coisa. Você já sabe, mas não é bom você ouvir? Não é bom você ouvir o filho pedindo? Não é bom você ouvir o filho falando? É assim é Deus. Ele sabe o que você vai pedir, Ele sabe o que você vai falar, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ver você pedir, Ele quer ver ouvir você clamar a Ele. Ele quer ouvir, Ele está com saudade de você, Ele está com saudade de ouvir sua voz, Ele está com saudade de ouvir sua oração. O que nós aprendemos com Jabes? Jabes é um homem de superação. Ele não aceitou o que falaram para ele. Ele não aceitou o que projetaram sobre a vida dele. Ele foi transformado por Deus. Ele mudou a sua história mediante a fé em Deus. E o projeto, a estrutura que Deus usou para mudar Jabes foi a sua oração. Jabes era um homem de oração. Era um homem que tinha comunhão e relacionamento com Deus. O que aprendemos hoje? Não se conforme com aquilo que você está passando. Não se conforme com aquilo que você está vivendo. Queira de Deus coisas maiores para a sua vida. E quem pode resolver seu problema, quem pode resolver sua dificuldade, é só o Senhor. É só o Senhor que pode mudar a tua história. É só Ele que transforma vidas. Amém? As palmas do nome do Senhor. Deus abençoe a todos.